O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Vamos abrir em Apocalipse 19. É um capítulo não tão difícil. Apocalipse 19, 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia. A palavra aleluia significa louvai a Jeová, ou louvai ao Senhor. Agora, essa palavra no Novo Testamento, ela só aparece 4 vezes, e cada vez aqui neste capítulo de Apocalipse 19. Então, alguns fatos interessantes para vocês. E a gente vê em Apocalipse realmente, se não direta, indiretamente, como tudo gira em torno da questão do grande conflito. A gente vê várias vezes Deus sendo proclamado justo, fiel, verdadeiro em seus juízos, em suas ações. Seu caráter é reivindicado pelos 144 mil, pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes, pelos seres não caídos, por anjos, milhares e milhares de anjos. Você pode fazer um dia, se você quiser, uma pesquisa, um levantamento no livro de Apocalipse, do capítulo 1 a 22, você vai ver o quanto esse tema se repete. Tema, que eu digo, essa ideia expressada por vários seres celestiais e também redimidos da justiça de Deus. Então isso só pode nos levar a concluir o quê? Que Deus está sendo desafiado diante do universo. Que alguém aqui já me perguntou, como é que a gente prova o grande conflito? Como é que a gente prova realmente que Deus está sendo acusado por Satanás quanto ao seu caráter e sua justiça? Eu acho que uma das maiores provas é as tantas vezes que é mencionado no livro de Apocalipse seres celestiais e terrestres reivindicando seu caráter, assim como nós vemos aqui em Apocalipse 19. Aqui nós vamos ver 3 grupos diferentes louvando e bendizendo o nome de Deus. Os primeiros 3 versículos, o verso 4 e o verso 6 a 8. Vocês podem fazer essa divisão se quiserem. Você vê nos primeiros 3 versículos um grupo dizendo aleluia, glorificando e honrando o nome de Deus, proclamando sua justiça. Aí a gente vê no verso 4 outro grupo, no verso 5 outra voz, e no verso 6 outra voz ainda. Então 4 grupos bendizendo o nome de Deus. E isso só nesse capítulo, sem contar o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 16, 17, 18. Então a gente vê que existe um problema no universo. Existe um desafio. Existe uma acusação feita contra Deus. E Deus, assim como também aqui na terra, no céu, ele não se reivindica defendendo a si mesmo. Se eu sou acusado de ser ladrão, não é suficiente eu chegar diante do tribunal aqui na terra e falar para o juiz, eu não sou ladrão. Isso bastaria? Se existe uma acusação contra mim, que eu sou homicida, seria suficiente eu apenas dizer eu não sou homicida? Tem que haver provas. Agora também o acusador precisa de trazer provas, senão nem tem caso. Mas aparentemente o acusador de Deus ele tem provas.
A própria queda do homem é a maior prova de sua razão. Falando de Satanás. Qual é a maior causa de ele ter aparentemente razão em suas acusações? A queda do homem. Mas além da queda do homem, aí nós vemos a depravação da raça humana. Então ele tem aparentemente alguma razão. Então, não é suficiente Deus apenas dizer, eu não sou isso. Assim como se eu sou acusado aqui na terra de ser um ladrão, eu não posso apenas dizer para o juiz, juiz, eu não sou ladrão. Eu preciso de testemunhas. Eu preciso de evidências claras, transparentes, palpáveis, de que eu não sou ladrão. Eu mesmo dizer que eu não sou ladrão não vai resolver nada. Assim, Deus, por Ele respeitar o livre-arbítrio de todo o universo, de todos os seres criados por Ele, Ele não apenas fala, eu sou justo, e aí programa as mentes de todos os seres criados por Ele a aceitar essa declaração. Porque se Deus quisesse, Ele tem poder para isso. É mais fácil Deus programar as mentes daqueles que Ele criou do que eu programar o meu computador. E eu posso programar o meu computador para fazer muita coisa, para me dar lembretes, para enviar e-mails. Eu que controlo o que o meu computador faz, Deus muito mais. Mas Deus ele não age assim. Então Deus ele quer que todo o universo, toda a classe de seres criados por Ele, venha aceitar o fato dele ser um Deus justo, não por arbitrariedade, mas por livre escolha, por raciocínio. E isso ele faz através do desenrolar do grande conflito. Isso ele faz através de Jesus assumir a natureza humana decaída para provar que é possível sim viver uma vida vitoriosa. Por isso, ele vai fazer uma demonstração através da última geração de que é possível viver a vida que Cristo viveu na carne do pecado e obter vitória completa e viver na presença de um Deus santo sem intercessor. Então Deus ele está sendo reivindicado diante do universo. E o livro de Apocalipse nos apresenta isso, sim ou não? Quantas vezes nós já vimos Deus ser proclamado justo em Apocalipse? A repetição não é em vão. Verso 2 diz assim: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Queria frisar duas coisas no verso 2. Primeiro, Deus ele não é apenas verdadeiro e justo ao salvar o homem, aqueles que são redimidos, mas Deus também é verdadeiro e justo em condenar e executar juízo contra os ímpios. E a última geração, aquele grupo especial, que vai ter um papel fundamental na reivindicação de seu caráter, essa última geração, ela vai demonstrar a justiça de Deus em ambos os aspectos. Ele é justo em salvar o pecador, que aceitou Cristo, sua justiça imputada e comunicada, e viveu em harmonia com a luz que teve. E ele é justo em punir o ímpio, porque eles demonstram que é possível viver em conformidade com a lei de Deus. Então, que desculpa vai ter o ímpio? Que desculpa vai ter aquele que não obteve vitória sobre pecados conhecidos diante do tribunal de Deus? Deus vai apontar para esse grupo e vai dizer: aqui está a paciência dos santos, os que guardaram os meus mandamentos,
e tiveram a fé de meu filho, então toda a boca vai ficar calada, todo joelho vai dobrar, todos vão reconhecer a justiça de Deus, inclusive os ímpios. Eu também quero frisar que essa expressão aqui, falando da prostituta, que ela havia corrompido a terra com a sua fornicação. Porque nós vamos voltar a falar sobre isso com calma. A prostituta corrompeu a terra com o quê? Com sua fornicação. O que é sua fornicação? Alguém pode me dar essa resposta? O que é sua fornicação? Veja bem, a prostituta, que é quem? Babilônia espiritual, que é quem? A Igreja Católica Romana, corrompeu a terra com sua fornicação. O que é sua fornicação? O que é fornicação? Só fornicação é uma relação ilícita entre duas entidades. Ilícita aos olhos de quem? De Deus. Agora, para responder o que é sua fornicação, nós temos que ir a Apocalipse 17, verso 2. O que é sua fornicação? É o seu relacionamento ilícito com quem? Os reis da terra, ou seja, o Estado. Então eu queria que nós então voltássemos a meditar nessa declaração de Apocalipse 19, que a prostituta, ela corrompeu a terra com sua fornicação. Ou seja, ela corrompeu a terra através da união da igreja com o Estado. Então, a união da igreja com o Estado, ela corrompe a terra. Nós não vivemos em um país em que oficialmente haja uma união da igreja com o Estado, mas nós temos registros da história que pintam um quadro para nós. Eu queria passar para vocês algumas citações e também quero que vocês compreendam qual é a filosofia católica sobre a união da igreja com o Estado, antigamente e hoje também. Por exemplo, em 1076 depois de Cristo, o Papa Gregório VII forçou o rei Henrique IV da Alemanha a deixar seu ofício de rei por não aceitar o governo do Papa sobre ele. Ouçam só essa história. Isso aí é só você entrar na internet e colocar Papa Gregório VII e rei Henrique IV. Você vai ver a história, mas deixa eu relatar para vocês. Ouçam bem. O rei não aceitou a autoridade do Papa. Olha o que acontece. Excomungou e disse aos seus súditos que não honrassem seus juramentos a ele, proibindo-lhes de obedecer-lhe como seu rei. Então, o que o Papa fez? Sendo que a prostituta ela está sentada sobre as águas, e as águas representam os povos, pelo rei não ter aceitado a autoridade do Papa, o Papa foi e causou revolta no povo contra o seu rei. O rei Henrique tentou desesperadamente manter seu reinado, estando disposto a fazer o que pudesse para isso. O Papa, entretanto, obrigou o rei Henrique a permanecer esperando sem chapéu e descalço na neve por 3 dias,
até que recebesse o perdão e fosse restabelecido o seu trono. Como humilhação maior, o Papa obrigou Henrique a beijar seus pés e mendigar seu perdão. O rei Henrique, em seu desespero e em sua tentativa de assumir novamente o seu domínio sobre o povo como rei, ele teve que se submeter ao Papa. E o Papa quis demonstrar o quanto ele o devia, fazendo aquela terrível humilhação do rei, obrigando a beijar os seus pés e mendigar o seu perdão diante de todo o povo. Agora, será que hoje o católico, quando eu digo católico, falando do clero católico de hoje, ele, reconhecendo essa história, que é fato, não é uma história que a gente inventa, isso é um fato histórico. O que deve dizer o líder, o padre, o próprio Papa, os cardeais católicos de hoje a respeito de tais fatos históricos? Bom, eles reconhecem que isso é um absurdo, mas será que eles rejeitam a ideia ou a doutrina da união da Igreja com o Estado? O cardeal Gibbons, na página 226 de seu livro A Fé de Nossos Pais, o cardeal católico Gibbons, ele diz assim: a liberdade religiosa poderia ser tolerada quando sua repreensão pudesse causar mais dano ao Estado ou à comunidade. Qual é a palavra-chave? Tolerada. A Revista de Informação Oficial dos Jesuítas de Roma, publicada em abril de 1948, diz assim: a Igreja Católica Romana, convicta de suas prerrogativas divinas de ser a única igreja verdadeira, deve requerer o direito de liberdade para si exclusivamente porque tal direito poderia ser possuído apenas pela verdade, nunca pelo erro. Ou seja, por nós, os católicos, sermos possuidores da verdade, somente a verdade merece a liberdade de livre expressão, livre-arbítrio, poder de escolha. Por quê? O erro não pode ser tolerado, porque o erro, ele vai causar mal à sociedade, mal ao mundo. Então, a filosofia católica hoje é que, embora devemos tolerar a liberdade religiosa, ou seja, a separação de igreja com o Estado, não é o bem, não é o certo. Porque a verdade é somente intitulada direito de ter liberdade. Continua dizendo essa revista jesuíta: num Estado em que a maior parte das pessoas é católica, a Igreja requererá que a existência legal do erro seja evitada. E se realmente existirem minorias religiosas, não passarão de uma existência sem o direito de espalhar suas crenças. Então isso é a filosofia moderna. Não mudou nada. Ela apenas está no abismo hoje. Então, por estar em cadeias de circunstâncias, ela tem que tolerar aquilo que ela não pode impedir. Mas qual é a filosofia católica? A mesma que sempre foi. Relacionamento entre o Estado e a Igreja. A união do poder religioso com o poder do Estado. Olha só. Em 1558, o Papa Paulo IV disse em sua bula papal o seguinte: o Papa, como representante de Deus, tem todo o poder sobre as nações e reinos, julga a todos e não pode ser julgado por ninguém neste mundo. Todos os príncipes e monarcas, assim que caem em heresia,
são depostos e decorrem a sentença de morte. Agora, 1939, o George Toole, professor de filosofia da Universidade Católica, agora voltando mais para tempos modernos, ele disse o seguinte: é claro então que nenhum católico pode positivamente e incondicionalmente aprovar a política de separação da Igreja do Estado. Mas, dado um país como os Estados Unidos, onde abundam denominações religiosas e a população é em grande parte não católica, é claro que a política de tratar todas as religiões igualmente torna-se, entre outras coisas, uma prática necessária. A única forma de evitar ficar num beco sem saída. Diante dessa circunstância, a separação entre a Igreja e o Estado deve ser aceita, tolerada, não exatamente como a solução ideal, mas como modus vivendi. Então, vocês entenderam, né? Que a irmã White, ela fala que a filosofia católica não mudou. Ela apenas, com as circunstâncias, fica sem outra alternativa. Mas deixa eu ler agora mais alguns absurdos do passado. Isso vem do Papa Inocêncio III, no século XIII. Ele disse assim: o Senhor deu a Pedro, o apóstolo de Cristo, o governo sobre não apenas a Igreja Universal, como também sobre o mundo inteiro. Isso é verdade? Vocês já encontraram isso na Bíblia? Daqui a pouco nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre tudo isso. Nenhum rei pode de fato reinar a não ser que sirva devotadamente o vicário de Cristo, o Papa. Os decretos do Concílio de Trento são as mais autoritárias de todas as declarações das crenças católicas e dizem o seguinte sobre o Papa. Agora eu vou ler o que diz no que resultou no final do Concílio de Trento. Ele, o Papa, tem todo o poder sobre a terra. Todo o poder temporal é seu. O domínio, a jurisdição e o governo de toda a terra são seus por direito divino. Todos os governos da terra são seus súditos e devem submeter-se a ele. Isso vem do Concílio de Trento. Então essa é a filosofia católica. Agora, hoje essa ideia está sendo aceita por muitos, inclusive protestantes. É aquela velha filosofia de que o fim justifica o meio. Muitos que antigamente, depois do estabelecimento dos Estados Unidos e a saída da Europa e depois do desenvolvimento da Constituição americana, que garante liberdade religiosa e a separação da Igreja com o Estado, muitas dessas pessoas que uma vez tinham essa ideia, hoje veem que, embora tivéssemos reconhecido as terríveis consequências da união da Igreja com o Estado durante a Idade Média, mas quando o fim justifica o meio, é diferente. Ou seja, para proteger a sociedade, para proteger a nação dos juízos de Deus, é melhor forçar a adoração ao Deus verdadeiro. Então hoje a mente protestante, a mente americana está mudando quanto a isso. E a influência católica está penetrando cada vez mais no governo americano para que essa mentalidade seja banida e a Constituição seja alterada. Então isso está preparando o caminho para aquilo que era na Idade Média. Por quê? A união da Igreja com o Estado, ela nunca é correta. Jesus deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com isto? Que eu não preciso
do poder civil para avançar a minha causa aqui na terra. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse texto, ele estava fazendo uma clara distinção entre a igreja e o Estado. Então, queria reforçar mais uma vez os perigos da união da igreja com o Estado. Onde fica o livre-arbítrio quando a igreja e o Estado se unem? O poder do governo não consegue mudar os corações dos homens em proporção alguma. Por exemplo, o governo ele tem que estabelecer leis, senão a sociedade se transformaria em uma anarquia, não é verdade? Nós temos várias leis. O governo ele pode me obrigar a pagar impostos, não é verdade? Ele consegue fazer isso? Mas ele não consegue transformar o meu coração ao ponto de eu amar pagar impostos. Ele não tem poder para isso. E se eu não amar impostos, eu vou ser condenado pela lei? O que interessa para o governo? Pagar os impostos. Agora, se eu passei a gostar disso, o governo, além de não poder mudar, ele nem se interessa, não é verdade? Então, o governo ele precisa ter leis, porque senão realmente o nosso mundo, a nossa sociedade se transformaria em anarquia. Até mesmo para proteger as nossas vidas, os nossos direitos, é importante. Mas agora o governo ele tem limitações. No que diz respeito à alma e Deus, nenhuma autoridade humana deve intervir. Porque Deus ele não quer apenas uma correção do exterior. Ele quer o quê? Uma transformação de coração. Então pensa comigo. Será que realmente ia fazer com que os juízos de Deus não caíssem se todo mundo na sociedade adorasse no domingo por força? Mudaria alguma coisa aos olhos de Deus? Porque o que vai interessar para Deus? Que todos estejam indo para a igreja ou que todos estejam o servindo de coração? O que interessa para Deus? A Bíblia ela não fala que Deus está cansado de ouvir os nossos hinos e dos nossos sacrifícios? A Bíblia não fala isso? Então o fato de apenas cumprir uma ordem do governo não vai satisfazer a Deus. Então é um engano de Satanás achar que Deus vai ser apaziguado se toda a sociedade se conformar com o mandamento. Porque o governo ele não tem como transformar o coração. Agora, o que interessa para Deus? O coração. É por isso que em 2 Coríntios 10, Paulo fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas são o quê? Espirituais, poderosas, para lançar por terra toda a imaginação que se levanta contra a vontade de Deus. Como é que Deus ele faz com que as pessoas se submetam à sua vontade? Através da força ou através do amor? Através do amor. O reino de Cristo é sustentado muito mais pelo amor e pela disciplina do que pela força. As igrejas do Novo Testamento nunca se apoiaram no governo secular para manter a fé verdadeira, nem pela lei ou pela força, nem punindo dissensores com a morte. Nós não vemos isso na igreja cristã. Como é que a igreja cristã agia quando havia um dissensor ou um herege? Como é que a igreja cristã agia? Alguém sabe? Ela ia até César, pedia a César para vir e ajudar, intervir para que tal membro fosse removido, porque aquele membro estava fornicando com a esposa de seu pai. O que vocês acham? Como é que a igreja da dispensação cristã resolvia casos? Como é que ela se protegia da perseguição? Como é que Pedro se protegeu da perseguição
depois de sua conversão verdadeira, era com a espada cortando a orelha de Malco, era através da oração, o anjo era enviado por Deus. Deus, ele se encarrega de conduzir sua igreja. A igreja não precisa de depender da força humana. A verdade por si mesma, ela permanece em pé. Então a Bíblia fala, em Apocalipse 19:2, que a prostituta corrompeu a terra com sua fornicação. Quando existe uma união da igreja com o Estado, a sociedade ela fica corrompida. E a razão pela qual você vê a maior corrupção em países católicos como o nosso, nós vivemos num país muito corrupto. Se você ainda não caiu nessa realidade, você deve abrir os olhos rápido. E a corrupção, ela existe em mais altos graus nos países católicos. E isso é outro assunto, é profundo, tem muitos detalhes, mas percebam isso. A prostituta, ela corrompeu a terra. E é por isso que em Apocalipse a gente vê tanta linguagem tão forte, tão profunda, falando dos juízos que Deus vai derramar sobre ela. Verso 3, e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. O que vocês acham que Deus está enfatizando quando ele fala que a fumaça da prostituta vai subir para sempre? Temos que usar um pouco a nossa imaginação. Sabemos que é uma linguagem simbólica. Deus não está dizendo que durante toda a eternidade ela vai estar queimando. A prostituta aqui, ela não representa tanto as pessoas, mas o sistema. Deus está dizendo aqui que esse sistema vai ser banido, vai ser destruído para sempre. O sistema de Satanás, que ele demonstrou através do período da Idade Média, no qual ele teve liberdade de demonstrar sua filosofia como governador e como ditador, de forçar a adoração. Deus, ele não precisa de esse tipo de regência. O objetivo de Deus é conquistar o amor de seus súditos. E isso é totalmente contrário à mentalidade deste mundo, porque este mundo é regido por Satanás e a filosofia deste mundo reflete sua filosofia. Você não vê um monarca tentando conquistar a submissão de seus súditos. O monarca terrestre, ele exerce um poder absoluto. Vocês aqui já ouviram falar da Magna Carta? Quantos lembram o que é a Magna Carta? A Magna Carta, ela foi uma carta, isso vem de uma expressão latina, grande carta, e ela foi elaborada no ano de 1215. Sabe, na Idade Média, alguns países da Europa começaram a cansar da opressão e da tirania que resultou da união da Igreja com o Estado. E um dos países que mais... eu te pergunto, qual foi o país que mais demonstrou este cansaço e de querer se livrar dessa tirania e da união da Igreja com o Estado? Não a França, porque assim, a França, através da Revolução Francesa, ela se revoltou contra o catolicismo e contra a religião forçada e acabou jogando fora toda a religião. Mas outro país, inclusive como resultado disso, os Estados Unidos da América surgiu. Como resultado dessa nação ter descoberto, talvez mais rápido que os outros, que a tirania de um Estado com o qual a Igreja está unida leva a os mais terríveis e absurdos crimes. Foi a Inglaterra. Porque não foi da Inglaterra que veio a maioria daqueles que fundaram os Estados Unidos?
Tanto que hoje, qual é a língua dos Estados Unidos? Inglês. Pois é, na Inglaterra, os peregrinos eram ingleses. Muitos dos grupos foram buscando o quê? Uma terra onde cada um podia adorar a Deus conforme as convicções de suas próprias consciências. Foram para os Estados Unidos, foram para aquela terra onde não haveria mais igreja com papa, nem Estado com rei. Pois é, a Magna Carta, ela foi um documento que veio da Inglaterra. E eu quero falar para vocês sobre isso. Esse documento limitou o poder do monarca da Inglaterra. E o próprio rei é que assinou. Deixa eu ler para vocês. Este documento, feito em 1215 na Inglaterra, limitou o poder dos monarcas, especialmente o do rei João, que o assinou, impedindo assim o exercício do poder absoluto. Resultou de desentendimentos entre João, o Papa e os barões ingleses acerca das prerrogativas do soberano. Segundo os termos da Magna Carta, João deveria renunciar a certos direitos e respeitar determinados procedimentos legais, bem como reconhecer que a vontade do rei estaria sujeita à lei, sujeita a uma constituição. Foi aqui, através da Magna Carta, que foi estabelecidos os alicerces para um dia ser fundado uma nação que seria regida por uma constituição e não um rei. Vocês sabem que em uma monarquia comum, o rei está acima da lei. Ele é que determina, ele tem poder absoluto. Mas nos Estados Unidos não existe isso. O presidente dos Estados Unidos, vocês acham que Barack Obama ele tem poder absoluto? Quando ele for fazer algum apelo, alguma sugestão, primeiro, está em harmonia com a Constituição? Segundo, existem pessoas para as quais ele precisa submeter muitas de suas ideias e sugestões. Ou seja, o próprio presidente dos Estados Unidos, ele está limitado por algo que se chama freios e balanças. Alguém aqui já ouviu falar de freios e balanças? Freios e balanças é o quê? É o que limita o poder de um líder. Eu, como presidente de uma instituição, eu não tenho poder absoluto. Existem freios e balanças que essa instituição estabelece. O que é freios e balanças? Se eu for tomar uma decisão importante, eu vou sugerir a uma comissão essa decisão. Eu não tomo a decisão e apenas informo aqueles com quem eu trabalho. Isso é freios e balanças, ou seja, limites a um líder. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela funciona com freios e balanças. O presidente da Associação Geral ele não tem poder absoluto. É por isso que existe uma Assembleia Geral. Cada 5 anos existe a Conferência Geral e delegados são enviados de todas as divisões, porque ele não tem poder absoluto. Isso é freios e balanças. Agora, nós sabemos que na Europa não existia isso. As nações da Europa, elas não eram regidas por constituições. Monarcas submissos ao Papa regiam o povo. Mas o documento Magna Carta, que inclusive despertou a mais intensa ira do Papa, foi um documento que limitava o poder do rei. Segundo os termos da carta, o rei João deveria renunciar a certos direitos e respeitar determinados procedimentos legais. Considera-se a Magna Carta o primeiro capítulo de um longo processo histórico que levaria ao surgimento do constitucionalismo e da democracia. O que é melhor, uma democracia ou uma monarquia? Vocês acham? E no céu, como funciona? Uma teocracia. E a teocracia, que é, podemos dizer, a palavra talvez mais parecida para expressar como funciona o governo do céu, como que funciona? Mais parecido com uma democracia ou com uma
monarquia aqui na Terra, porque não tem palavra para descrever como Deus rege o universo. Mas se você fosse descrever, seria mais parecido com o quê? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deus, ele respeita os seus súditos. E ele não exerce um poder como os monarcas da Terra exercem. Ele respeita o livre-arbítrio. E, de uma certa forma, existe uma democracia no céu. No seguinte sentido, Deus dá para todos os seus súditos o direito de escolher se vão viver ou não vão viver de acordo com a sua lei. Só que, o que aconteceu através do grande conflito? Agora, a democracia do céu funciona da seguinte maneira. A maioria, podemos dizer agora, todo o céu ama a lei de Deus de tal forma que se alguém disser, não, eu não quero viver de acordo com essa lei, Deus ainda dá o livre-arbítrio, então, para essa pessoa estar escolhendo viver ou não. Só que o grande conflito revelou que, sem lei, o resultado final é morte. E agora, todo o universo, reconhecendo assim, Deus está dando para o universo o julgamento. Essa pessoa pode ou não pode viver? E todo o universo declara com unanimidade: Deus é justo. É a ciência do governo de Deus. Não é uma monarquia, não é uma democracia. Não podemos nem dizer que é uma teocracia. Teocracia é o que era no antigo Israel, que era outro tipo de governo, totalmente diferente. Mas a gente vê como Deus ele trabalha. Deus ainda respeita a voz dos seus súditos, a escolha de seus súditos. E ainda assim preserva o bem de todos e a moralidade e a ordem do universo. Deus não é um tirano. Satanás demonstrou que ele é um tirano. E teria sido um tirano se ele tivesse a oportunidade de governar. Então Deus ele não gosta de tirania. Deus ele não gosta de ditadura. Deus ele não gosta de um poder absoluto. Se Deus acreditasse num poder absoluto, Deus teria eliminado Lúcifer a partir do momento que ele tivesse se rebelado. Vocês estão entendendo? Embora Deus tenha o direito e o poder de exercer uma autoridade absoluta, mesmo Deus ele não revela essa atitude em seu procedimento. O grande conflito é uma prova disso. Então é por isso, no verso 3, nós estamos vendo aqui que a fumaça dela sobe para todo sempre. Talvez eu esteja fazendo aqui uma aplicação, mas para todo sempre fica estabelecido que Deus ele não é um Deus tirano, que Deus ele não acredita em uma autoridade absoluta que não respeita o livre-arbítrio de seus súditos. Para mim é um mistério pensar que durante toda a eternidade Deus ele não vai eliminar o livre-arbítrio e ainda não vai surgir de novo o pecado. Para mim é um mistério. E no final todos que vão ser destruídos vão reconhecer a justiça de Deus em destruí-los. Então isso para mim mostra que Deus respeita o livre-arbítrio até dos próprios ímpios. Eles mesmos vão reconhecer que eles escolheram a morte. Então, ao destruí-los, Deus está respeitando o livre-arbítrio deles também. Eles escolheram a morte e reconheceram isso. E eles então vão reconhecer que a decisão foi deles e não de Deus, deles serem destruídos. Então, até na destruição dos ímpios, Deus ainda não exerce uma autoridade absoluta. Vocês entenderam? Porque o monarca que exerce uma autoridade absoluta é assim. É do meu jeito, senão morre. Acabou, não tem conversa, não tem diálogo, não tem... Deixa eu explicar para você por que você não vai poder... Não. Acabou. Falei, não concordou? Morreu, cortou. Isso é o poder absoluto que hoje existe no nosso governo, nas igrejas, inclusive a nossa própria. Nem Deus ele age com poder absoluto, quanto menos qualquer homem deve. Por isso que a democracia, para um mundo de pecado como o nosso, é o melhor sistema de governo, demonstrado até agora. Mas eu espero que vocês com o tempo consigam compreender esses princípios tão importantes, porque todos vocês nasceram em um país católico, e eu tenho observado que é difícil
que esses princípios penetrem mentes que já se conformaram com uma sociedade onde prevalece a corrupção e prevalece princípios de ditadura, de autoritarismo, de um poder e autoridade absoluta. Eu vejo nos lares com homens e mulheres, eu vejo o marido até no lar exercendo um poder autoritário e demonstrando princípios de uma ditadura e não de uma liderança espiritual que Cristo revelou e que Deus revela em sua regência do universo. Isso é um fruto de que a prostituta corrompeu a terra com a sua fornicação. E esses princípios do catolicismo estão arraigados em nosso ser. Nós precisamos estudar. O melhor livro para vocês estudarem é o livro Grande Conflito, onde através da história ela relata como o princípio do homem do pecado fomentou e corrompeu a igreja, a sociedade. Está interligado com isso. É muito mais profundo do que apenas muitas vezes enxergamos. Versículo 4. Agora nós temos outra categoria ou classe de pessoas dizendo aleluia, engrandecendo o nome de Deus. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças, ou a justiça dos santos. Então, verso 1 a 3, nós temos uma classe, dizendo aleluia. Verso 4, outra classe, nomeada como os 24 anciãos e os 4 animais. Verso 5, outra classe, uma voz que sai do trono. Não sabemos a identificação nem da primeira e nem da terceira. Mas a segunda nós já identificamos, os 24 anciãos, os 4 animais, ou seres viventes. E essa quarta classe, que a partir do verso 6 até o verso 8, falam aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina, se chama uma grande multidão. Não é a grande multidão, é uma grande multidão. Não se confunde este grupo com aquele de Apocalipse 7, mas parece estar relacionado com o universo todo, em uma voz só, reconhecendo a justiça de Deus. A bodas do Cordeiro, se referindo à segunda vinda de Cristo, a sua união com a igreja, que é representada pela sua esposa, que se preparou, ela está vestida de linho fino, puro e resplandecente, e esse linho fino representa o seu caráter, é o caráter de Cristo reproduzido nela. É interessante que aqui não fala que é a justiça de Cristo, mas a justiça dos santos, porque a justiça de Cristo foi comunicada ao ponto de agora ser a justiça deles mesmos. Lembram-se de uma coisa? Jesus ele está voltando para buscar uma igreja triunfante, não uma igreja militante. E a igreja triunfante é composta de pessoas. Então, essas pessoas são pessoas triunfantes. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Então, depois de ter ouvido a proclamação dessas 4 classes, 4 grupos, é dito para escrever o que foi falado no verso 9. Aí no verso 10, a gente vê João se prostrando aos pés do anjo para o adorar. Será que João ficou feliz ou triste depois de tudo que ele ouviu nos primeiros versículos desse capítulo? O que vocês acham? Essa reação de adorar o anjo foi uma reação de alguém feliz ou triste? Feliz. Eu acho que o que acontece é que João também estava sendo bombardeado de tanta visão negativa, escura, feia. Cada uma delas ia de mal para pior. Que agora, no capítulo 19, a gente começa a ver o quê? A luz no final do túnel. Porque este não era o grande objetivo de João. Quando ele estava na ilha de Patmos, com o coração pesado, não era o grande anseio de seu ser, ver qual vai ser o final da igreja, se ela vai triunfar ou não. Eu acho que essa foi a reação mais positiva de João até agora. Aqui ele não está chorando, ele não está lamentando, mas ele dobra os joelhos e começa a adorar o anjo. Ou seja, João vê a igreja triunfante. É o que ele tanto almejava. Verso 11. Agora nós vemos a volta de Cristo sendo descrita. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. Alguém sabe me dizer por que sua veste estava tingida em sangue? Nós já vimos isso. Exatamente. Apocalipse 14, ou seja, é o sangue dos ímpios, né? Como se ele estivesse vindo para trazer vingança final aos ímpios. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho de furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Só pode ser compreendido à luz de Apocalipse 14, 19 e 20. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: A todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, também se referindo a Apocalipse 13, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartavam das suas carnes. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.